Momento. A gente vai falar sobre o filme Top Gun Maverick. Todo mundo viu? Quem que assistiu? Um filme maravilhoso, um filme que está sendo muito falado, né? Todas as mídias têm anunciado bastante, né? Ultrapassou agora $1 bilhão de arrecadação. Então é o melhor filme do ano, né? E o maior filme do ano em questão de lucro. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho por que esse filme chegou a esse patamar. O que esse filme traz que vale a pena a gente ver, que vale a pena a gente buscar. E o que esse filme tem ensinado até mesmo para Hollywood, né, ultimamente. Então eu quero começar falando um pouquinho sobre o que é entretenimento. Porque às vezes a gente tem um entendimento raso do que é entretenimento e coloca como se fosse algo supérfluo, algo que não... Ah, tá, tem aquilo que a gente faz de interessante, de produtivo, de bom, e tem o entretenimento. É como se fosse um momento que eu desligo e pronto, não vou fazer nada, né? Mas o entretenimento, ele transcende isso. Ele é sim um momento de descanso, um momento de alegria, de divertimento, mas o entretenimento, ele também tem a capacidade de tocar as nossas emoções, né? Gerar sentimentos, emoções agradáveis. E por que isso é importante? Por que nós precisamos disso? Muitas vezes a nossa rotina é uma rotina dura, né? Muitas vezes a gente está inserido em lugares que é pesados até pra gente poder... a gente até estava falando dos médicos, é uma rotina pesada, o pessoal do direito, uma rotina pesada. Então a gente precisa desses momentos em que a gente vai relaxar, que a gente vai poder tranquilo ali dar uma aliviada, né? E além de tudo, né, acho que a função principal do entretenimento é essa capacidade de transcendência. Em todos os sentidos, né? Então, a transcendência de você ir além, de você estar aqui sentado, mas você consegue experienciar algo novo, né? E aquele entretenimento bom que vem das belas artes, aquele entretenimento que está pautado na verdade, no bem, na beleza, tem a capacidade de nos levar a Deus. Então, o entretenimento, ele não pode ser só uma perca de tempo no meu dia. Né? A gente precisa realmente viver o entretenimento naquilo que ele é. Permitir que isso alivie também, né? Às vezes a dureza, a rotina que é pesada. É um momento, sim, de relaxar. Mas que a gente possa também saber escolher o nosso entretenimento para que ele cumpra essa missão de nos transcender, de nos levar a Deus. Né? Então, o primeiro ponto que eu queria trabalhar era isso. E o que tá certo, tem essa capacidade de tocar os nossos sentimentos, de aliviar os nossos sentimentos, de trazer uma sensação agradável, de nos fazer transcender. E também tem influência no comportamento. Então, assim, por isso que a gente tem sempre que tomar um grande cuidado com qual entretenimento nós estamos nos divertindo, qual entretenimento tem entrado nas nossas casas, porque ele tem, sim, uma capacidade de moldar os nossos comportamentos, de ser exemplo para os nossos comportamentos, né? E completamente. E a gente consegue ver isso muito claramente. Por exemplo, quando saem desses filmes da Marvel, quando você chega numa rodinha, muita gente está conversando sobre isso. Se você joga o tema, todo mundo se envolve naquela conversa. Por quê? Porque está em alta, né? Aquilo que é conhecido hoje. Aí, vários filmes até mesmo o Top Gun 1, Asas Indomáveis, eles falaram que foi o que marcou a moda nos anos 80. Porque óculos aviador era usado somente para pilotos. E agora óculos aviador é chiquérrimo. Tipo, todo mundo quer usar esse negócio. Então, assim, foi algo que pelo cinema aconteceu uma popularização e o pessoal começou a fazer. Aquela jaqueta de couro lá do Tom Cruise do filme, aquilo também muito veio do filme. A partir do filme aumentou muito o uso. Então, aquilo que passa no cinema, aquilo que passa nos filmes atinge diretamente a nossa vida. Então, novamente, a questão do cuidado, a gente precisa saber o que a gente está escolhendo para ver, para nos colocarmos diante daquilo, porque aquilo vai afetar o nosso comportamento, né? Completamente. E as grandes indústrias começaram a entender isso. Então, o que a gente percebe hoje? Uma grande influência política dentro do meio do entretenimento. Então, a partir dos filmes, a gente percebe muitas ideias e muitas questões políticas sendo transmitidas. Porque, novamente, a questão do cuidado. Por que a gente tem que tomar cuidado com isso? Porque isso vai mudar o nosso comportamento, isso vai entrar no nosso imaginário. E entrando no nosso imaginário vai acontecer uma normatização, tipo aquilo que a gente vai permitindo que vai entrando dentro da gente, é a forma que a gente vai olhar o mundo depois. Então, novamente, a questão do cuidado, né?
E não é que a gente tem que não deixar de ver, a gente tem que saber o que ver. Porque sabendo o que ver, aquilo vai enriquecer muito a nossa vida. Né? E aí eu quis colocar vários pontos aqui do que o entretenimento, do que um bom filme, um bom livro pode me ensinar. Primeira coisa, o desenvolvimento da linguagem. Eu sempre falo de desenvolvimento da linguagem. Toda aula que eu dei aqui no Instituto até hoje eu falei de desenvolvimento da linguagem. Por que é importante falar disso? Porque a gente não sabe conversar, a gente não sabe falar. Né? Nos falta palavras muitas vezes, a gente não tem expressões muitas vezes para dizer aquilo que está dentro de nós. Isso é o quê? Uma falha na linguagem, que a gente aprende no entretenimento, a gente aprende num livro, a gente aprende num filme. Né? A gente aprende a reconhecer as nossas emoções. Então, é um meio muito, muito interessante, porque são várias emoções que são colocadas ali na tela do cinema, nas páginas dos livros, que nos permite muitas vezes entender o que é que está acontecendo aqui dentro de mim. Né? Então, sentimentos assim mais específicos, como a inveja ou o ciúme, às vezes a pessoa não sabe identificar, tô com raiva. Não é raiva, inveja, não é raiva, é ciúme. Né? Não é medo, entende? Então, a partir do momento que a gente usa o entretenimento, usa os filmes, usa as séries, usa os livros para aprender um pouco sobre isso, a gente consegue identificar isso melhor em nós. Né? A gente tem uma ampliação de conceitos, novamente a questão da linguagem e também a questão de conhecimento de mundo. Muito do conhecimento de mundo que a gente tem, a gente não vai conseguir experienciar pessoalmente, mas um bom livro vai nos falar sobre isso. Às vezes um bom filme vai conseguir nos mostrar isso. Né? Então é uma grande oportunidade de aprendizado e também nos coloca em contato com culturas, com fatos históricos. Então o entretenimento, quando a gente sabe escolher um bom entretenimento, ele é muito grandioso, sabe? Ele pode fazer um bem muito grande para nós, na nossa caminhada. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é isso, o entretenimento é bom, né? E a gente precisa saber escolhê-lo, né? Tomar cuidado com aquilo que vem, às vezes, para bagunçar com o nosso imaginário, para nos tirar da realidade, e olhar para aquilo que é bom e abraçar isso, né? De uma forma que isso nos ajude até a nos orientar no mundo. E aí, então, vamos falar sobre o Top Gun 1, Top Gun Asas Indomáveis. Ele foi lançado em 1986 e foi um estouro, né? Foi 10 anos antes de eu nascer, então não vivenciei isso pessoalmente. Mas o que eu pesquisei, o que eu conversei com a minha mãe, parece que todo mundo foi ver esse filme, né? Todo mundo foi impactado de alguma forma por esse filme. Então foi um sucesso estrondoso na época, né? E conta a história do Maverick, ele chama Pete Mitchell, né? Acho que é isso, fugiu o nome dele aqui agora. Mas ele é conhecido como Maverick e ele é um bad boy, né? Indisciplinado, só que aventureiro, né? Faz as coisas de uma forma muito independente, gosta muito de ser livre, né? Mas profundamente bom naquilo que ele faz. Né? Ele é piloto da Marinha dos Estados Unidos e naquilo que ele faz ele é o melhor. Né? Então tem essas características de indisciplina, de rebeldia. E aí o filme 1 mostra toda a história dele, né? Mostra ele lá desafiando os comandantes dele, o povo brigava com ele, só que ele era muito bom e acabava colocando, ele acabou chegando na Top Gun. O que é a Top Gun? É uma parte de treino de elite da Marinha dos Estados Unidos, então os melhores pilotos dos Estados Unidos estão na Top Gun, né? Então ele chegou até essa Top Gun, é uma formação, um período de formação, e lá ele começa, né, a treinar, a especializar ainda mais aquele conhecimento que ele tem, e sempre nessa marra, né? Realmente muito indisciplinado mesmo. Né? Você até irrita com ele, tem horas no primeiro filme, onde você viu, ele não obedece nada, ele faz o negócio do jeito dele, ainda sai lá com o Ray-Ban e mexendo no cabelo. Então, mostra muito disso, né? E ele, já no primeiro filme, no meio do primeiro filme, né? Não é nem muito no final, mais ou menos ali no meio do primeiro filme, ele sofre. Gente, eu vou falar spoilers, tipo, se vocês não verem, vai ser difícil, porque eu vou contar tudo. Mas, no meio do primeiro filme, o amigo dele, né, o parceiro dele de avião, ele morre, ele chama Guzi, e isso impacta muito ele, né? Você vê que a morte desse amigo é um primeiro choque de realidade que ele leva ali, né? Nunca tinha vivido essa experiência da morte, que é uma experiência possível na profissão dele, né? Ele é piloto de caça.
Então é em alta velocidade, tem as missões. Então a morte é algo que é muito presente nessa carreira que ele escolheu. Ele nunca tinha experienciado. Então o primeiro choque de realidade que ele leva é essa morte desse amigo dele. Né? E aí o capitão dele, eu acho muito interessante. Guarda essa informação que eu vou retomar ela depois. Mas o capitão dele chega e fala... you have to let it go. Você tem que deixar ir, você tem que superar, porque isso é algo que faz parte da nossa carreira. Ele estava lá, estava nervoso, estava sentido pela morte do amigo dele. O capitão vem e fala: olha, a primeira vez que um morre, isso leva um pedaço de você, mas você tem que entender que isso faz parte dessa escolha de vida. E aí ele tem um momento lá de depressão, de dor, de choro pela perda do amigo dele, mas o que ele faz? Ele volta ativa. Você vê que impactou, foi algo que mexeu com ele, que deu um choque de realidade nele. Mas vida que segue. E aí ele volta, assume, se forma na Top Gun, pega uma missão, ele destrói 2 MiG, o único piloto lá que conseguiu fazer isso. MiG é um avião inimigo lá. E, tipo assim, o filme 1 termina com uma festa, né? Ele conseguiu vencer. E o filme 1, ele é um filme completo. Ele não deixa um pedaço para um filme 2. Ele termina ali a história, né? Termina com o Maverick falando que quer ser instrutor. Ele com a moça lá que ele gostava termina junto com ela e fecha a história. Ninguém imaginou que teria um 2, né? Então fechou a história ali, subentende-se que ele virou instrutor da Top Gun, que ele continuou com aquela moça, que ele aprendeu com a perca do amigo dele e fechou o processo e terminou o filme. 36 anos depois, surge o filme 2. E a gente vai ver uma coisa que pra mim, assim, foi... Já no começo me impactou. Porque muitas vezes a gente vê uma idealização pelos filmes de que, tipo assim, você pode fazer as coisas de qualquer jeito, que isso não tem consequência. Você pode ser indisciplinado, insubordinado, você pode querer viver de qualquer jeito, e mesmo assim você vai ser o galã, e mesmo assim você vai ser o personagem principal. E aí logo ali no primeiro momento do filme, nos primeiros minutos, a gente entende que isso não aconteceu com o Maverick. Como não vai acontecer com ninguém? A vida real não é assim. Então, se a gente quer ser insubordinado e indisciplinado, a gente vai ter que assumir as consequências disso, né? E o Maverick assumiu as consequências disso, ele não foi promovido. Enquanto os amigos dele já estavam como generais, já estavam como coordenadores, eu não vou saber falar o nome da patente certa. Na Marinha é almirante. Almirante, menos. Contra-almirante. Tava lá, eu acho que um era almirante mesmo. Então, enquanto já estava almirante contra almirante, ele continuava ali como capitão. Entende? Ele não subiu de patente. Por quê? Porque não sabe seguir regras. Ele não sabe obedecer. Ele não sabe abaixar e falar, tipo assim, nossa, você tem razão, meu comandante. Eu preciso... você tem razão, eu preciso abaixar um pouquinho minha bola. Então, tipo assim, o filme foi muito fiel em mostrar essa realidade. Né? E por isso que eu falo que é um grande filme, porque ele nos coloca na realidade. Eles não inventam uma coisa maquiada pra eu achar que não, tudo bem. Né? E então o Maverick já começa ali no mesmo lugar. Aí a gente descobre que ele foi instrutor por 3 meses, mas que ele não conseguiu, não quis, tipo, isso não é pra mim. Largou mão, largou da moça lá que ele gostava e continua na mesma vida desregrada dele. E tipo, o garanhão pega todo mundo e não tem um compromisso e continua naquele mesmo lugar. Então acho que o primeiro choque de realidade já foi aí. Sabe, que só o fato disso, sabe, de ser um filme que não passa uma maquiagem pra passar uma ideia errada, já vale a pena ver. E aí a gente vai vendo, né, o início do filme 2, que ele tem um amadurecimento, né? A gente vê que no começo do filme 2 ele tá preocupado com o pessoal da base que ele trabalha. Então já houve um amadurecimento, já houve um senso de responsabilidade, mas essa estagnação permanece porque ele não sabe obedecer. Ele não sabe cumprir regras e ele quer continuar na vida que ele tinha, na vida aventureira, na vida que ele vivia, né? Então já é o primeiro ponto. O início do segundo filme é esse. Ele, tipo assim, teve um choque de realidade muito grande? Teve, mas ele não trabalhou esse choque de realidade. Porque o choque de realidade, ele tem a capacidade de mudar a nossa vida. Quantas pessoas que a gente escuta que às vezes perdeu uma pessoa que ama, que se encontrou face a face com a morte e a partir daí muda o rumo da vida. O Maverick não.
Ele teve um encontro com a morte, ele perdeu um amigo muito querido, mas ele seguiu vivendo a vida dele. Tipo assim, até impactou, entende? Eu acho que é o primeiro ponto pra gente analisar. As coisas até impactam, às vezes a gente muda de vida. Entende? E não basta só impactar, não basta só você levar um choque, você chorar e você fazer isso, fazer aquilo. Não, você precisa mudar de vida. Né? Então o filme começa retratando isso. Né? No serviço, então ele tá no mesmo lugar. Com a mulher, já não tá mais, já não tem uma parceira, né? Vai passando, não tem um compromisso, não tem um relacionamento sério. Com o filho do Guzzi, por mais que, tipo assim, ele tenha uma proximidade, mas ele não conseguiu realmente adotar uma paternidade com aquele filho, porque ele já começa o filme brigado com esse filho, né? A mãe dele pediu que ele recusasse a inscrição dele na parte da aviação, ele recusou, o menino ficou com raiva. Tipo assim, entende-se que o menino tá com raiva dele, só que entende-se também que não era um vínculo muito forte. Porque eles já estavam um tempão sem se falar, não houve uma tentativa de reconciliação. Então ele gostava do filho do Guzzi, que foi mostrado no primeiro filme, até era um menininho loirinho, e aí no filme 2 já mostra ele, homem, né, formado. Mas não tinha construído também um vínculo sólido com aquele filho. Então esse é o início do filme. O Maverick quer continuar fazendo o que ele sempre fez. E aí a gente percebe nele uma questão de potência. Ele realmente é muito bom naquilo que ele faz. Aquilo que ele pega pra fazer, ele faz muito bem feito. Né? Ele é o melhor piloto da Marinha dos Estados Unidos e ele sabe disso. Então a gente percebe uma potência nele ali. E aí, esse foi um ponto que foi parar na mídia, que deu o maior bafafá. Né, que falou que o filme tem excesso de masculinidade, que tem excesso de testosterona, porque o homem tá mostrando ali a sua potência. E aí é um ponto que eu queria comentar. Né? O filme foi maravilhoso por mostrar, sim, essa potência. Por que o homem não pode ter potência? Por que o homem não pode ser mostrado como forte? E aí os filmes que a gente tem assistido no cinema nos últimos anos têm mostrado isso, homens fracos. Sabe, homens moles, que precisa, tipo assim, que outro vai lá resolver o negócio pra ele, que precisa que uma mulher vai lá resolver o problema pra ele, porque ele não dá conta de resolver. Doutor Estranho foi isso. Doutor Estranho foi um bom filme? Foi bom, a gente foi lá ver, a gente achou legal e tal. Mas, tipo assim, tinha que ter se chamado Wanda e Multiverso da Loucura, não Doutor Estranho e Multiverso da Loucura. Porque não mostra uma habilidade dele de resolver. Né, o tempo todo mostra ele mais enfraquecido, né, um personagem ali, um herói mais enfraquecido. Então, vocês entendem que uma coisa não elimina a outra? Por exemplo, o filme da Mulher Maravilha lá da Gal Gadot. Gente, super legal, eu fui lá ver Mulher Maravilha também, achei o máximo, entende? Mas tem um filme dela, aí você vai ver você entende que uma coisa não... Por exemplo, pra gente mostrar uma mulher forte, a gente não precisa baixar o homem pra que a mulher seja forte. Então, a gente precisa elevar os dois. E eu acho que é isso que falta no cinema hoje. O que acontece? Se abaixa o homem, pisoteia em cima do homem para que a mulher brilhe. Não, a mulher pode brilhar sem isso. Entende? Foi o que mostrou nesse filme também, que eu achei maravilhoso. Né? A parte da mulher, da piloto, ela era incrível. Ela era maravilhosa naquilo que ela estava fazendo. Entende? Não precisou, tipo assim, de abaixar o Tom Cruise. Não, vamos abaixar o Tom Cruise para que essa mulher brilhe. Não, ela brilhou do jeito dela, porque ela era boa mesmo. Ela era uma ótima piloto. Eu acho que esse é o entendimento que falta no cinema hoje, na sociedade em geral. A gente não precisa baixar um para elevar o outro, né? E principalmente o homem. Essa questão, o feminismo trouxe muito isso. Vamos quebrar a figura do homem. Vamos arrebentar com o homem para que aí a gente consiga ser valorizada. Não é por aí. Entende? Porque aí sim, tudo que é relacionado ao homem a gente abaixa e bate. Depois os homens começam a agir como fracos, depois os homens não começam a assumir suas responsabilidades e a gente começa a reclamar. Mas é isso que a gente faz, a gente quer que esse homem seja destruído, que a gente quer que esse homem faça um papelão lá na tela, não consiga fazer o que ele tem que fazer e uma mulher vai lá fazer pra ele. Entende? O Top Gun em momento nenhum fez isso, mostrou ele resolvendo os problemas tudo lá e tá tudo certo, né? Assumindo o papel dele como homem. Então, é isso. O cinema tem tentado pregar um homem mole, tem tentado pegar um homem que não consegue resolver as coisas. E esse filme foi maravilhoso porque ele mostrou que o homem pode sim fazer as coisas. O homem pode sim assumir a responsabilidade, assumir a frente, assumir ali e dar a vida dele.
né? Então esse foi o ponto da potência, né? É muito notável realmente essa potência masculina. Incomodou por conta disso, entende? Incomodou porque a gente tá querendo que se mostre um homem fraco e lá não mostrou, né? E uma coisa interessante que eu queria falar também, a gente tem medo de potência masculina porque a gente confunde potência com dureza. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, entende? O homem, ele tem uma potência enorme dentro de si, ele tem uma força enorme dentro de si que tem que vir para fora, que tem que ser transformada, que tem que transformar as coisas ao redor dele. O homem tem essa força dentro de si. Eu acho que é por isso que as coisas estão indo tão mal. Porque a gente abafa isso, a gente abafa aquilo que é natural do homem. Porque a gente não quer que se mostre uma potência, uma força, porque, nossa, isso aí é agressivo, isso aí vai me machucar. Não, gente, não tem nada a ver agressividade com potência. Não tem nada a ver força com potência, entende? Então, é um ponto que ficou muito claro no filme. E aí, uma coisa que o Maverick também foi transformado durante o filme. Lá, lembra que eu falei do moço que falou, você tem que deixar ir, você tem que superar. Ele não superou, ele jogou pra debaixo do tapete. E vamos seguir. Ele não superou aquela perda dele. Entende? Ele não transformou a vida dele através daquela perda. Até no filme 1 mostra ele jogando a plaquinha, né, do amigo dele no mar. Tipo, ele deixou ir, mas externamente. Internamente, aquilo ali ainda estava determinando as atitudes dele. Porque let it go, não deixar... porque a tradução não é muito fiel, entende? Acho que não tem uma palavra que corresponde no português. Né? Esse deixar ir é um superar, entende? É um aproveitar daquela situação e ser uma pessoa melhor a partir daquilo. O Maverick não. Aquilo marcou, impactou e ficou como uma ferida dentro dele, né? E aí, tipo assim, o processo do filme, ele foi entendendo isso, né? Até que o Val Kilmer chega e fala, né? Ele até escreve no celular de novo a mesma frase: você tem que deixar ir. You have to let it go. Ele escreve no final. It's time to let it go. É tempo de superar. E chama ele a atenção nesse sentido, né? Já deu, né? Já, tipo assim, você já fez e não sai do lugar, já deu de ficar com essa ferida e isso te impedindo de fazer o que você precisa fazer, já deu, né? E aí a gente vê no filme esse processo dele realmente let it go, deixando ir. Né, ele realmente permitindo que aquela experiência transformasse ele e não limitasse ele. Né? Então, essa questão do Val Kilmer também é um ponto. Não sei se vocês viram nas notícias, mas ele apareceu no filme, ele tem um câncer de garganta e ele realmente apareceu no filme doente, né, como ele estava, dava pra ver que ele estava bem debilitado. Então, foi muito bonito isso, né, o filme conseguir trazer ele, mesmo na limitação dele, mesmo na doença dele, ele foi inserido no filme, isso eu achei muito legal também. Então, o primeiro ponto, tipo assim, existe muita potência nesse filme, existe muita força, né? E aí, um outro ponto agora, paternidade. Isso fica muito evidente no filme, a questão da paternidade. Porque quando o Maverick foi chamado para assumir aquela turma e falar, você vai formar esses meninos para que eles cumpram uma missão, aí bateu a paternidade nele. Aí foi a hora que, tipo assim, ele até entendia um pouco de responsabilidade e tal, fazia mais ou menos, mas a hora que foi dado a vida daqueles meninos na mão dele, falar, você vai formar esses meninos para eles cumprirem essa missão, aí foi onde ele realmente assumiu a paternidade dele. E aí foi onde toda a mudança dele começou a acontecer. Porque o filme Top Gun Maverick é uma jornada do herói, é uma jornada de amadurecimento completa. Então, a paternidade abriu para isso. Enquanto ele ainda não tinha... Lembra? Ele fez a parte de instrução lá, foi instrutor por 3 meses, largou mão, não quero saber disso não, quero a minha vida. Não quero essa responsabilidade. Quando isso foi jogado como uma imposição em cima dele, ele assumiu a paternidade. E aí as coisas na vida dele começou a destravar e começou a acontecer. Então essa questão da paternidade fica muito evidente no filme, principalmente em relação ao Rooster, que é filho do Gooster, né? Ele tem, se você olha pra ele olhando pra ele tem essa responsabilidade, e aí, ali ele assume, né? Então essa questão da paternidade é a chave, ela abre todo o processo na vida do homem, entende? E aí,
Agora, para todos os homens, eu quero falar para todos os homens. O homem, ele só vai amadurecer, ele só vai realmente entender a missão dele quando tiver vida sobre responsabilidade dele. Quando ele assumir a paternidade dele. Né? E não é que, tipo, só quando ele tiver um filho. Não, você pode assumir vidas sem ser pai. Né? Então é um chamado para todos os homens, assumam vidas, porque aí sim o processo de maturidade começa a acontecer. Aí sim a potência do Maverick começou a ser direcionada para algo certo. A gente consegue ver isso muito claro no filme. Assim que ele assume a paternidade, assim que ele entende que a vida daqueles meninos estão em risco, até mesmo a desobediência dele não é um desobedecer por desobedecer. Não é um desobedecer para fazer graça pro meu comandante, é um desobedecer porque eu quero a vida desses meninos. Eu quero que esses meninos consigam cumprir essa missão e voltem para casa. O filme fala isso. Eu quero que eles voltem para casa. Então a paternidade na vida do homem é chave. O assumir vidas, o assumir responsabilidades na vida do homem é a chave para ordenar essa potência. E o filme conseguiu mostrar isso. Porque aí sim, ele vai viver a força, mas vai viver a força do jeito certo. Vai viver a força de uma forma que constrói, que gera vidas, né? Ele salvou aqueles meninos. Se fossem um outro piloto para ensinar, que não tivesse um compromisso com a vida deles como o Maverick assumiu, eles teriam morrido naquela missão, que era uma missão realmente muito difícil. Então a paternidade foi a chave de tudo. Essa paternidade não tinha acontecido no filme 1. Por isso que ele voltou e aí, tipo, quero saber disso não. A paternidade é a chave. E depois da paternidade, a gente começa a perceber que ele começa a assumir a questão da esposa também. A partir do momento que ele entendeu a responsabilidade de verdade, assumiu essa responsabilidade de verdade, ele entendeu que ele também podia assumir uma mulher. Não só usar como ele fazia, não só ter um caso como ele fazia. Ali ele entendeu que ele podia assumir aquela mulher e ficar junto com ela. Né? Ele fala pra ela, eu não vou deixar você ir mais. Então, a partir do momento que esse homem entende essa responsabilidade, a partir do momento que esse homem entende que vidas estão sobre a responsabilidade dele, né? Que ele precisa ordenar essa potência, porque vidas dependem dele, ele consegue assumir essa mulher. Né? Então, a gente percebe esse processo de transformação que vai acontecendo ali durante o filme, desse moleque responsável, por mais que tenha... Ele tinha mais de 50, tem 56, se eu não estou enganada, por mais de 50 anos, mas atitude de moleque, irresponsável. E a gente consegue perceber que ao longo do filme ele vai destravando tudo isso e vai conseguindo assumir essa responsabilidade em todas as áreas da vida dele. Né? E até o ponto que a gente vê, né? Ele assume a paternidade, ele assume ser esposo, até o ponto em dar a vida dele. Ele assume o sacrifício. E ele se sacrifica pelo Rooster. Né? O ápice do filme, o momento ápice do filme é quando ele coloca, né, o avião, o caça dele na frente do outro, para que ele receba aquele tiro e não o outro. Né? Então ele entendeu que, tipo assim, ele deu a vida dele. Entende? Por isso que é um filme tão maravilhoso, porque ele mostra toda a trajetória do herói. Ele pega aquele homem moleque, né, que já tá com idade avançada, mas atitude de moleque, e transforma realmente num homem pronto para o sacrifício. Um homem pronto para assumir a missão que é própria dele. Porque o chamado do homem é o sacrifício. Na palavra de Deus está lá, homem, amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Se entregando por ela, se sacrificando. Qual que foi o ápice da vida de Jesus? O sacrifício. Então o ápice da vida de todo homem é o sacrifício. E a gente percebe toda essa jornada no filme. Amadurecendo, entendendo, acolhendo a responsabilidade, acolhendo a paternidade, acolhendo ser esposo, até mesmo chegar ao ponto de dar a vida dele. Né? Então, é um filme maravilhoso. Não é por acaso que alcançou esse número estrondoso de bilheteria, mas é porque quando a gente olha para aquela história, a gente entende que é esse o processo, é esse o caminho. A gente entende que aquilo ali está alicerçado na realidade. Aquilo ali é um entretenimento que me dá ferramentas para ser melhor. Aquilo ali é um entretenimento que me impulsiona a ser melhor, principalmente para os homens. Né? Entender esse lugar deles, que existe uma potência, isso não é ruim. Né? Não tem problema o homem ser forte. O homem não dá para ele negar o ser dele, não dá para ele negar a essência dele.
né? Mas ele também é chamado à paternidade, ele é chamado a assumir vidas, a cuidar de vidas, ele é chamado a ser esposo, a assumir aquela mulher, e ele é chamado a dar o sacrifício. Então é muito bonito porque no filme a gente consegue ver tudo isso, né? A gente consegue ver todo esse processo dele, desse entendimento. E aí no final do filme, ele tá lá com o Rooster, tá lá mexendo no avião, né, mostrando essa questão da paternidade. Ele sai no avião com a moça, né, mostrando essa questão de ser esposo, assumindo tudo isso. Então você percebe que agora ele aprendeu. E por que agora dá pra gente entender que isso não vai voltar igual aconteceu no fim do último filme? Porque ele passou pelo processo. Né? Não foi uma coisa jogada pra debaixo do tapete, não foi uma coisa construída sem esforço, não. Durante o filme a gente vê o esforço dele de acolher realmente essa responsabilidade a ponto de dar a vida dele, né? Então, realmente é por isso que o filme tá estourado desse jeito. E por que não só eu, mas tipo assim, eu acredito nisso. Eu vi várias pessoas, vários vídeos, vários críticos, várias pessoas especializadas falando, isso é um marco no cinema. Por quê? Pra mostrar que, tipo assim, se vocês quiserem continuar mostrando esse homem fraco, essa mulher que, tipo, não corresponde à nossa realidade, a gente não consegue se identificar com aquilo, né? Se quiser continuar fazendo um cinema politizado, cheio de ideologias, um cinema que não tem nada a ver com a vida da gente, eles vão perder dinheiro. Eles vão perder muito dinheiro. Entende? Porque o que a gente quer, o que a gente deseja é a verdade. O que a gente deseja é o bem, é a beleza. E isso a gente conseguiu ver. Esse filme ele não foi feito para passar bilhões de dólares. Ele foi um filme com um orçamento de 170 milhões, que foi o custo dele de produção, e ele já bateu 1 bilhão. Então, tipo assim, quase 10 vezes, ele já tem quase 10 vezes aquilo de dinheiro que eles investiram. Entende? Os filmes da Marvel foram feitos para passar 1 bilhão. Doutor Estranho não passou. Entende? Batman não passou. Então, era esses os filmes que estava cotado esse ano para bater 1 bilhão, para ser um maior sucesso. Não aconteceu. E com esse aconteceu. É um escândalo. Tá sendo realmente um escândalo. Eles falam, se alguém tivesse falado que o Top Gun bateria 1 bilhão, ninguém teria acreditado. Porque não foi um filme feito para isso. Não tinha essa pretensão. E como que isso aconteceu? Aconteceu através do boca a boca. É incrível pensar, porque geralmente como que acontece no cinema? Tem a gente foi assim, né? Um falou e quando veio foi todo mundo no cinema, porque um falou que era bom. A Erika contribuiu. A Erika contribuiu. Entre em contato com a Paramount pra pegar sua parte. Essa é a parte de 1 bilhão. 100 mil pelo menos é dela. Com certeza. Mas foi isso que aconteceu. Porque geralmente um filme, ele bate o primeiro fim de semana, né? Eles são lançados ali na quarta, na quinta-feira. Tem o primeiro fim de semana e esse é o ápice do filme. E aí depois o filme ele luta pra ele continuar alto. E aí ele vai lutando pra continuar alto e aí vai caindo. O Top Gun foi o contrário. Então ele começou devagarzinho e à medida que as pessoas foram vendo aquilo, foi identificando o filme que era, ele foi subindo. Né? Gente, tá na 5ª semana de exibição e ainda é um dos filmes mais vistos no mundo. Entende? Então, tipo assim, é estrondoso o que aconteceu. Por quê? Porque é essa sede que todo mundo tá da verdade. O povo tá com sede de algo que corresponda à realidade, não essa fantasia que o pessoal vai colocando e fingindo que a vida é assim, a gente sabe que não é. Entende? Então, por que todo mundo tem falado que esse é um marco na história do cinema? Porque os investidores, eles vão começar a entender e perceber que cinema do jeito que eles estão fazendo só vai descer ladeira abaixo. Porque não corresponde à nossa realidade. Não corresponde à verdade. Né? Então, foi maravilhoso o que aconteceu, né? E eu acho que entra também da nossa parte de dar audiência para aquilo que é bom, de divulgar aquilo que é bom. Né? O que foi feito aqui entre nós, igual a Erika viu, foi bom. Divulga. Porque, gente, aquilo ali diz de nós. Aquilo ali é um entretenimento que dá pra você levar seu filho, seu afilhado, dá pra você levar seu pai, sua mãe, dá pra levar todo mundo. Porque você sai de lá abastecido. A gente saiu do cinema que nem doido. Tipo assim, não... Pisando no ar, né? Pisando no ar. Porque, tipo assim, dá uma...
gente, que é isso? Que é isso que a gente acabou de ver? A trilha sonora do filme é perfeita. Eu sou meio suspeita a falar que eu meio que amo Hans Zimmer. Mas foi bom demais da conta. Né? A questão da fotografia do filme, linda, linda, linda mesmo. Né? Houve um esforço da parte dos atores, porque as cenas de voo foram feitas dentro de caças realmente. Né? Os atores tiveram que aprender a pilotar. Então aquilo ali reflete também, né? Teve muito pouco CGI naquele filme. Né? Teve para complementar, mas a maior parte das cenas foi realmente gravada dentro dos aviões. Então tem uma fotografia perfeita. Eles falaram que é muito difícil trabalhar com Tom Cruise porque ele é extremamente exigente. Né? Todos os atores tiveram um curso de piloto completo. Né? Foram 3 meses estudando. Eles fizeram cursos de sobrevivência. Para o caso de dar algum problema, eles saberem ejetar. Se cair na água, eles saberem o que ia fazer com aquilo. Então foi um filme que foi muito bem produzido. Né? Houve muito esforço de todos os envolvidos e o resultado está aí, né? Tá alcançando números estelares por conta disso, corresponde à realidade. Né? Aquilo ali é um filme que dá pra gente assistir, né? E que nos ensina valores, que nos ensina coisas que realmente nos edificam. Né? É diferente, a gente teve a experiência também. Por exemplo, a gente foi assistir o Doutor Estranho e a gente saiu meio tipo... Tá, foi bom, mas... Sabe, parece que fica um negócio engastalhado na gente quando a gente percebe que não foi forçado. Tem coisas que é forçado, entende? Tem coisas que é colocado ali que parece que é colocar a garganta abaixo da gente, não desce. Parece que a gente sai meio entupido do cinema. É diferente do a hora que a gente saiu do Top Gun, a gente queria falar pra todo mundo. Eu saí correndo, fui lá no serviço do Rox, falei, você tem que ver esse negócio. Aí no outro dia eu fui com ele no cinema de novo, porque eu não podia esperar outro dia. Mas acho que essa é a sensação de quando a gente se depara com a verdade. Né? Essa é a sensação de quando a gente se depara com aquilo que é verdadeiro. Né? Por quê? Porque nos remete a Deus. Então tudo aquilo que é verdadeiro nos remete diretamente a Deus. Né? Tudo aquilo que é bom nos remete diretamente a Deus. Tudo aquilo que é belo também nos remete diretamente a Deus. Então é isso, né? É isso que foi o filme, né? Acho que a gente ainda vai ver muito falar sobre esse filme. E eu acredito que seja realmente um ponto de virada. Né? Porque as pessoas estão começando a entender que se elas continuarem seguindo nesse caminho, lucro pelo menos elas não vão ter. Né? Porque não é isso que a gente tem sede. Não é isso que abastece mesmo o nosso imaginário, a nossa alma. Não é esse o tipo de entretenimento que a gente quer. É isso.